Vamos lá, aula 14, construções geométricas e o GeoGebra. Então esta é a nossa última aula dessa primeira parte do curso de geometria. Então, na aula de hoje, vamos discutir um pouquinho sobre o GeoGebra e fazer as primeiras noções sobre construções geométricas. O GeoGebra é um software muito útil, muito utilizado, com uma vasta literatura para explorarmos, por exemplo, geometria. Tá? Você pode baixar o software nesse endereço. Eu estou utilizando aqui a versão Classic 6, tá? E ao abrir o GeoGebra, você vai se deparar com essa imagem, com essa folha, com essa área de trabalho. Como eu estou interessado em geometria, eu vou clicar aqui no link geometria. E eu tenho certeza, tem até um tutorial que você pode explorar aqui embaixo, caso queira, mas eu tenho certeza que mexendo um pouquinho, explorando um pouquinho, você vai ver as funcionalidades desse programa. Por exemplo, temos aqui ponto, tá? Intersecção de dois objetos, reta, segmento, ângulos. Temos aqui, ó, dado uma reta, então vamos, por exemplo, fazer aqui um ponto, ok? Temos aqui a reta, ó, o axioma de incidência, né? Dois pontos determinam uma reta. Tá vendo? Temos aqui também a opção reta perpendicular, reta paralela, mediatriz, bissetriz. Então, por exemplo, olha a reta perpendicular. Dado uma reta e um ponto fora dela, existe uma única perpendicular à reta passando por esse ponto. Provamos isso nesse curso, né? Tá? Então, olha só, clicando nessa função, basta aqui aplicarmos na reta e agora no ponto. Ele já nos dá a reta perpendicular, ou seja, aqui é um ângulo de 90 graus. Aqui o axioma das paralelas, dado uma reta e o ponto fora dela, uma única paralela à reta dada, ok? Temos aqui também algumas figuras, você pode montar algum triângulo, tá? Temos também aqui polígono regular e outro tipo de polígono que for interessante para você, circunferência, círculos, ângulos. Então você pode montar um ângulo aqui, ó, o ângulo, outro ponto, o vértice é sempre o meio, né? E próximo ponto você formou aqui o ângulo. Pode também usar a semi-reta, caso queira destacar os lados desse ângulo. Você pode explorar dessa forma todos os conteúdos geométricos que aprendemos e discutimos no curso. É um excelente software, tem uma vasta literatura. Você pode, inclusive, errou, fez alguma coisa que não quis, é só clicar em cima, apertar o delete e apagar, ok? Também você pode clicar aqui na setinha e mover tudo que for do seu interesse. Pode organizar, pode mudar o vértice, pode mexer os pontos, tá? Pode renomear os pontos. Então esse ponto é H, eu posso clicar com o botão direito do mouse, renomear e mudar, por exemplo, para o ponto P. Tá? Você pode explorar, tenho certeza que você vai gostar bastante desse software, se é que já não conhece, ok? Bom, o que eu quero discutir aqui, começar a introduzir alguns conceitos sobre a ideia de construções geométricas. Então, a ideia de construções geométricas vem com a ideia de construir figuras, o que podemos explorar na geometria somente utilizando régua e compasso. Então, imagina que você tem uma folha de papel, uma régua, um compasso e um lápis e uma borracha, eventualmente. O que você pode fazer com isso? E essa régua não é graduada, ok? E o que dá para fazer com isso? Você pode construir um triângulo equilátero. Dado uma reta e um ponto, você pode construir uma reta paralela a essa reta dada ou uma reta perpendicular. Assim como vimos que o GeoGebra faz isso facilmente com a função, né? A função do programa, mas se você tivesse só com uma régua e compasso, saberia fazer isso? Seria capaz? Seria possível? Em algumas coisas é possível, outras não. Então tudo isso faz parte de uma parte da geometria que chama construções geométricas, tá? Então vamos utilizar o GeoGebra para isso. Você pode eventualmente explorar somente o régua e compasso, mas aqui vamos utilizar o GeoGebra. Porém, no GeoGebra, então, as construções geométricas você só pode usar a função reta e circunferências. Tá? Então, antes deixa eu definir o que é uma circunferência.
Então, seja A um ponto e R um número real positivo, a circunferência ou círculo de centro A e raio R é o conjunto constituído por todos os pontos B do plano, tais que o segmento AB é igual a R, todos os pontos que distam R do centro A. R é o raio, A é o centro. Aqui está, por exemplo, a figura circunferência, ok? E a circunferência faz a função do compasso, porque o compasso tem uma ponta, né, fixa e a outra ponta que você faz a abertura e gira a fim de formar a circunferência. Então, as construções geométricas, essa breve introdução que faremos de construções geométricas, faremos no GeoGebra usando somente a função reta e compasso, que é fazer o círculo, a circunferência. Então, voltando aqui para o GeoGebra, temos aqui a função, né, retas, já vi uma função, e entre aqui, opção circunferência, temos aqui a opção compasso. Então, nas construções geométricas, é essa opção que utilizaremos. Então, para fazer as construções, utilizaremos reta e o compasso, ok? Então, vamos fazer uma primeira construção geométrica para explorar, então, essas ideias. Então, a primeira que nós podemos fazer trata-se de uma proposição que provamos nesse curso. Por um ponto fora de uma reta, passar uma única reta perpendicular à reta dada. Então, essa foi uma proposição, né, que provamos nesse curso. Vamos então explorar, através da construção geométrica, essa proposição. Então, vamos fazer a construção que é o seguinte: dado uma reta e um ponto fora de R, então vamos para o GeoGebra começar a nossa discussão. Olha só, então eu vou pegar aqui e fazer uma reta arbitrária, simplesmente dados dois pontos em uma reta. Aqui está a reta e um ponto fora dela. Então tenho o ponto A, B e C, ok? Tenho a reta que passa por AB e o ponto C. A nossa construção está no fato de traçarmos uma reta perpendicular a essa reta dada. Então voltamos aqui, ó. Então, dado a reta e um ponto fora dela, como traçar uma perpendicular a essa reta passando por esse ponto? Nesse caso aqui, né, utilizando somente régua e compasso, a função régua, reta e a função compasso, tá? Não posso vir aqui então e usar essa propriedade reta e ponto, tá? Então, a construção geométrica consiste em usar reta e compasso, ok? Bom, então vamos seguir os passos que está indicado na nossa construção. Então, primeiro, olha só, traçamos um círculo de centro P. Então, dada a reta R e o ponto P. Então, vamos começar renomeando, então, a reta R e o ponto P fora de R. Então, vamos lá, ó. Então, a reta aqui, deixar por AB, e o ponto fora estou chamando de C, então eu vou chamar ele de P para manter a nossa notação. Então, renomear, vou chamar esse ponto, então, de P, ok? Tá? E eu posso até, se quiser, vir aqui e excluir, né? Colocar aqui, exibir rótulo, eu tiro o ponto A, tiro o ponto B, tá vendo, ó? E fica só a reta R e o ponto P, ok? A nossa construção, então, consiste em traçarmos um círculo de centro P, cortando R em dois pontos AB. Traçar círculos de mesmo raio com centros em A e B, obtendo o ponto Q de interseção dos círculos. E depois traçar a reta PQ. Então, vamos devagar. Então, vamos traçar um círculo de centro P, cortando R em dois pontos. Traçar um círculo, então, de centro P, cortando R em dois pontos. Então, aqui vou usar compasso, tá? Traçar um círculo de centro P, cortando R em dois pontos. Deixa eu vir aqui na opção compasso. Tá?
Agora foi. Então aqui está, por exemplo, né, ó, perceba que ele me dá o centro e é o compasso, tá vendo? Então o mouse é a ponta seca do compasso, ok? E o raio ficou fixo aqui, então eu venho aqui, coloco aqui P, fixei ele, agora eu marco os pontos P e Q, que é a intersecção do círculo com a reta R. Para isso é importante utilizarmos essa opção, interseção de dois objetos, tá? Ela vai me dar exatamente a interseção. Se eu colocar só ponto, pode ser que ele ainda não entenda que eu estou na interseção dos objetos. Então, o interessante é usar a interseção. Então, eu clico aqui em interseção. Então, por exemplo, clico nos dois objetos, na circunferência e na reta. Ele me dá o ponto C, que é a interseção. E aqui ele já acabou dando o ponto D também, que eram os dois pontos de interseção. Tá? Então, existia dois pontos de interseção, ele já deu os dois pontos. Na nossa construção pede que esses pontos sejam os pontos A e B, então vamos nomeá-los dessa forma, como pontos A e B. Então eu venho aqui, clico na setinha, esse ponto C aqui, então eu vou renomear para ser o ponto A. Esse ponto D, vou colocar ele aqui embaixo para ficar mais bonitinho. Não está indo, mas eu vou então só renomear e chamar esse ponto de fato de... Deixa eu cancelar aqui, ele está entendendo que esse daqui é o ponto B. Vou não exibir o ponto B para ficar só o ponto D. Agora ele não teve dúvida, porque tinha o ponto que estava no fundo, né? Agora sim, ó. Então eu venho aqui e vou renomear agora, chamar de ponto B. Você vai mexendo e vai pegando familiaridade com o software, tá? Com o GeoGebra. Então temos então o ponto P, a circunferência que cortou a reta R no pontos A e B, segundo a nossa construção, tá? Agora traçamos círculos de mesmo raio com centros A e B, obtendo o ponto Q, intersecção dos dois círculos. Vamos lá então. Traçar círculos com centro em A e B de mesmo raio. Então eu vou vir aqui. Posso também, se quiser, ó, mover um pouquinho aqui essa para baixo aqui para aparecer toda a figura, tá? Então eu venho aqui, eu preciso traçar um círculo de mesmo raio, porém com centro em A e B. Bom, o raio daqui foi A e P, né? Então eu simplesmente venho aqui e faço assim, ó. Ele já me deu o círculo. Agora eu movimento. Vamos fazer assim, ó. Tá? E eu trago o centro agora, ó. Se eu soltar, eu estou sempre fixo no centro, tá? Então eu venho aqui, coloco no A, solto, cliquei. Vou de novo aqui na função compasso, clico aqui e aqui. Ele sobrepôs, agora eu movimento, tá vendo? E trago aqui para o ponto B, ok? Então eu fiz círculos de mesmo raio, com centros em A e B, e o ponto Q de intersecção é esse aqui embaixo. Eu venho aqui, intersecção entre os objetos, então eu clico aqui e aqui, ele vai me dar esse ponto D, que a nossa construção pede para chamarmos esse ponto de Q, então eu vou renomear aqui, chamar esse ponto de Q. Ok, então temos aqui, né, aqui ele fez um novo ponto C, que eu não estou interessado, então esse ponto C aqui eu posso não exibi-lo, deixar somente o ponto P. Tá? Ele fez aquele ponto C, porque quando eu pedi para ele a intersecção dos dois objetos, a interseção dos dois círculos, né, trata-se do ponto P e também do ponto Q. Tá? Então, por isso que ele marcou outro ponto. Agora, traçamos a reta, né? P, Q. Por fim, então, traçamos a reta PQ. Essa reta é perpendicular à reta R.
Então essa foi uma construção somente com régua e compasso. Construímos uma reta e um ponto fora dela, uma reta perpendicular à reta dada, passa por esse ponto. E qual que é a justificativa? A justificativa é que esses círculos, né, está aqui embaixo a justificativa. Os círculos são todos de mesmo raio, tá? Então o que se forma ali são pontos, né, segmentos, os raios, forma-se um triângulo, né, de maneira que PQ é a mediatriz de A e B. E a altura do triângulo PAB. Vamos ver então, ó. Então o que se formou aqui, ó, esse segmento aqui, ó, PA, PB, tem a mesma medida, tá? Pois são os raios desses círculos, dessa circunferência, ok? Então o triângulo que se forma aqui é um triângulo isósceles. O triângulo PAB é um triângulo isósceles. E ao traçarmos aqui esse ponto, o que nós traçamos foi de fato a mediatriz, né, que corta esse segmento aqui em dois, outro segmento AB ao meio. Num triângulo isósceles, a mediatriz, né, a mediana aqui, de fato, é também altura. E a altura forma um ângulo de 90 graus. Se você fizesse aqui os triângulos e explorasse, por exemplo, as congruências, você facilmente verificaria que essa daqui de fato é a altura do triângulo PAB. Então essa é a justificativa e você pode justificar aqui se quiser. Por exemplo, vou colocar aqui um texto. Então vou fazer uma justificativa. Por exemplo, o triângulo PAB é isósceles. Você pode explicar mais conforme for conveniente, tá? Então fiz aqui a minha construção. Posso também exportar essa construção e é sempre interessante exportar em PDF. Aí você clica aqui, tá? Baixar como, e aí aqui você tem a opção de documento PDF e aí você salva, exporta ele como PDF, ok? Aqui você salva na pasta que te agrada, tudo bem? Então está feito aí uma construção, a nossa primeira construção geométrica. Exploramos então o teorema, proposição por um ponto fora de uma reta, passa uma única reta perpendicular à reta dada, ok? E o axioma das paralelas? O quinto postulado de Euclides. Será que podemos explorar utilizando somente régua e compasso? Por um ponto P fora de uma reta R, pode-se traçar uma única reta paralela a R? Então vamos considerar um ponto P e uma reta R. Vamos então lá no GeoGebra considerar então um ponto aqui, vou chamá-lo, e uma reta aqui, R. Vou então, para manter a nossa anotação, vou chamar esse ponto de P, ok? Vou também aqui não exibir esses dois objetos, que eu só estou interessado na reta R, tá? É possível traçar por P uma reta paralela à reta R somente utilizando régua e compasso? Temos aqui a função, né, no GeoGebra, né, é reta paralela, mas a ideia é não utilizar essa função, é utilizar somente reta e compasso, né, régua e compasso. Essa que é a essência da construção geométrica. Vamos ver então os passos para isso, para a nossa construção. Então, olha só, dada a reta R e o ponto P fora de R, primeiro, traçamos um círculo de centro P cortando R em um ponto A. Depois traçamos um círculo com o mesmo raio de centro A cortando R em um ponto B.
Traçamos um círculo com o mesmo raio B, cortando o primeiro círculo em um ponto Q. Vamos devagar então. Traçamos um círculo de centro P, cortando R em um ponto A. Vamos lá. Compasso. Tá? Traçamos um círculo de centro P, cortando R num ponto A. Vou marcar aqui, vai precisar de um ponto, ao que tudo indica, né? Marcar aqui um ponto só para poder usar a opção compasso. Preciso de uma medida, né, fixa para usar o compasso. Então, agora eu levo o centro para P, cortando aqui no ponto A, tá? Ok. Acabou ficando com esse ponto, só preciso ter certeza que esse ponto é a interseção, nesse caso é, né? Mas vamos só confirmar. Então ele acabou renomeando aqui para D. Então o ponto A eu vou não exibir o rótulo e o ponto D eu vou renomear. Ele pede para que eu chame de A, né? A. Então tracei aqui. Ele corta aqui num outro ponto, né? Traçamos um círculo de centro P cortando R em um ponto A. Traçamos um círculo de centro P cortando R em um ponto A. Depois traçamos um círculo de mesmo raio, centro A cortando R em um ponto B. Vamos lá. Bom, aí finalmente marcamos o ponto Q, intersecção do círculo com o primeiro. Só precisamos tomar cuidado aqui, né, para saber e lembrar qual que é o primeiro, né? O primeiro círculo que foi feito é esse aqui, né? Então marcamos aqui o primeiro círculo com esse que acabamos de traçar. Se você quiser achar conveniente, depois de você pode apagar alguns círculos, né? Por exemplo, pode apagar esse aqui se quiser, né? Tá? Não, não deu certo. Volta, tá? Bom, o que importa é que aqui você tem um outro ponto que ele pediu para a gente chamar de Q. Vamos renomear então. Aqui então o ponto Q, ok? Finalmente traçamos a reta PQ. Esta é paralela à reta R. Vamos lá, reta PQ. Que está aqui então a reta PQ, agora paralela à reta dada. Então só cuidado com os círculos, tá? No que você pode fazer então, é, no caso eu acho que podemos não exibir o objeto caso seja necessário, né? Então olha só, né? Aquele que estava aqui atrapalhando inicialmente, tá certo? Então tá feito aí o axioma das paralelas. E aí você pode fazer a justificativa. Vamos ver a justificativa. PABQ é um losango e, portanto, seus lados opostos, PQ e AB, são paralelos. Então, PABQ é um losango. PABQ, aqui está o A, né? Ele formou um outro ponto aqui, G. Podemos omiti-lo. PABQ é um paralelogramo. Então vamos só escrever essa justificativa. Esse que acabamos de ver na aula anterior, né? Acabamos de ver que um losango possui os quatro lados congruentes, né? E de fato é o que acontece aqui, pois os quatro lados são raios, né? PABQ, tá? Então aqui está a justificativa
pode exportar agora, baixar como PDF e salvar a figura, tá? Bom, então está aí as principais questões básicas sobre construções geométricas. Eu vou deixar para você aqui um exercício, traçar a bissetriz de um ângulo. Então, dado o ângulo AOB, eu vou deixar para você traçar a bissetriz seguindo esses passos. E você vai encontrar na literatura várias outras construções geométricas interessantes. Bom, então vimos na aula de hoje GeoGebra, um excelente software para explorar as construções geométricas, também a geometria, tá? Deixei um exercício, espero que você faça. Obrigado, até a próxima aula.